Toda mulher carrega dentro de si uma deusa, pedindo permissão para florescer. Algumas mulheres conseguem florescer essa deusa interior com facilidade. Outras precisam de profissionais que auxiliem a trazer a sua melhor versão. Hoje, no Palco das Deusas, vamos receber a doutora Heloísa, que ela criou um protocolo, um método que auxilia mulheres a enxergarem a sua melhor versão e, através das tecnologias e esse avanço da medicina, conseguir trazer aquele rosto mais harmônico para cada ser, para cada identidade, sem perder a sua essência, apenas aflorando a sua melhor versão. Eu tenho certeza, Deusa, que você vai gostar muito desse papo e se encantar com a doutora Heloísa, como eu me encantei. Seja bem-vinda, doutora. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo. Doutora Heloísa, que alegria ter você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Gente, que mulher linda, né? Olha aqui. Obrigada, fico extremamente lisonjeada pelo convite, por estar aqui com você também, lindíssima gente, mais linda ainda pessoalmente. Que E gostoso. É isso, e a gente quer, de fato, ouvir um pouco de você. Espero que as deusas aí em casa consigam ficar confortáveis e entender um pouco dessa nova tendência da beleza, né, gente? Porque, doutora, quando a gente fala de harmonização facial, tem gente que até se assusta hoje em dia com esse termo, né? Sim. Recebo muito no consultório mulheres que buscam melhorar, e aí quando a gente vai traçando ali a consulta, vai desenhando o plano de tratamento e a gente fala em harmonização, elas ficam, calma, meu Eu vou Deus. ficar com aquele rosto todo Doutora, travado. eu não quero ficar com a cara de todo mundo, eu não quero ficar com a boca mega preenchida ou então olhar no espelho e não me reconhecer. E graças a Deus, não é nada disso, né? Pelo menos não nessa nova era da harmonização, que já é uma harmonização que eu sempre acreditei desde o início, da gente buscar a naturalidade, buscar, de fato, melhorar o que pode ser melhorado. Perfeito. E evidenciar o que dá para ser evidenciado dentro da sua beleza, da sua anatomia, e o que vai combinar com o seu rosto. Que tudo, né? Então vocês já viram que esse papo a gente vai falar um pouco sobre como a doutora chegou onde ela está hoje, um pouco do maternar, que também ela é mãe, como eu, como muitas de vocês. E a gente vai falar um pouco dessas tendências, né? O que está em alta no universo da harmonização. Só que antes da gente entrar nesse assunto, doutora, eu quero saber um pouco o quanto que você percebeu que os padrões do mercado estavam mudando de fato. Quando era o momento que você falou, opa, ainda bem que eu estou nesse caminho, porque eu imagino como profissional, o quão convidativo não deve ser, porque afinal de contas, quanto mais produtos você coloca na pessoa, quanto mais procedimentos ela faz, você também tem um markup maior. Mas você sempre teve essa cautela, né, essa prudência de você mesma falar para o seu paciente, não é bem por aí. Exatamente. Eu acredito muito que, assim, a gente veio de uma era onde tinha muitos excessos e as pessoas observavam isso e, assim, muitas pessoas se identificavam, achavam bonito, mas graças a Deus a grande maioria das mulheres olhavam e não se identificavam, porque viam pessoas fazendo procedimentos, entrando na sala de um jeito e saindo totalmente de outro. E aí começou a ficar meio que uma série de rostos iguais, de padronizações, de mulheres com o mesmo rosto, homens também. Homens. E aí o pessoal começou a entender que não é isso que faz sentido. Não é isso que te torna bonito. Que te torna bonito, que te torna diferente. É você ter a sua beleza e realçar ela dentro daquilo que já é seu. Não você seguir ali uma padronização. Então, graças a Deus, a harmonização mudou, né? Vem mudando cada vez mais. E acompanhar isso e poder trabalhar isso é maravilhoso. E o que significa, de fato, doutora, entender respeitar a beleza do rosto, né? Porque nós, como leigos, às vezes eu e minha irmã, a gente fica na frente do espelho falando, ai, será que puxa aqui? Será que põe ali? Como que qual que é o seu olhar, né, para respeitar, de fato, aquela harmonia? Bom, respeitar a harmonia do rosto é você, primeiro, olhar para o seu paciente, entender a anatomia dele, a estrutura óssea dele. Bom. E, antes de tudo, também entender a história que aquele rosto traz. A história que vem atrás de tudo aquilo que você está comunicando. Então, você olhar
fazer um bom planejamento, conversar com o seu paciente, antes de qualquer coisa, sentar com o seu paciente, entender o que que ele deseja, o que ele quer transmitir, quais são os desejos, os anseios, os incômodos, e a partir disso tratar um bom plano, né, para esse paciente poder alcançar o melhor resultado dentro da anatomia dele, dentro da beleza dele. Muito incrível, né? Porque isso de fato casa muito com o que eu sempre falo, a importância da gente criar estratégias na vida. Nós, no ambiente corporativo, no ambiente, enfim, de trabalho, a gente sempre cria estratégia, começo, meio e fim, onde que a gente vai entregar esse projeto e tudo mais. Quando, na verdade, eu reconheço que muitas mulheres esquecem de criar estratégias visuais, da imagem, do vestuário, do posicionamento, do rosto, né? Envelhecer todas nós vamos, mas é possível gerenciar esse envelhecimento, Com toda né? certeza. Você encontrar um bom profissional e entender a linha de raciocínio desse profissional, entender qual que é o ponto de partida que ele vai traçar com você para você poder envelhecer, porque é o que eu sempre digo no consultório, todas nós vamos envelhecer, a gente envelhece todos os dias, a gente Não tem acorda, mais jeito, um né? novo dia, mais um processo ali que está acontecendo, mas você traçar um bom planejamento, ver com o seu paciente o que de fato mais está incomodando ele de imediato, resolver essa queixa e depois ir trabalhando e construindo um bom resultado para o tempo ir passando, mas a sua beleza ela permanecer ali intacta, permanecer comunicando aquilo que você deseja no decorrer do tempo. E doutora, até onde começa e termina o seu trabalho, né? Eu acho que até pela tranquilidade, o seu jeito de falar, eu acho que o seu rapport com a cliente deve ser ótimo, porque você transmite aquela segurança. E ela é linda, de uma beleza natural. É a mesma coisa de você chegar numa dermatologista, ou de uma dermatologista que a pele não está com Bem espinha, tratada, enfim, assim. uma nutricionista que está acima do peso. Então, a sua imagem, olha que importante isso, deusas. A imagem da doutora Heloísa já vende bem o produto dela, né? Agora, até onde vai o teu trabalho? Por exemplo, se a queixa de uma paciente é um nariz largo, eu tenho uma orelha um pouquinho mais de abano, a gente consegue isso com a harmonização facial corrigir? Ou você Ótima acaba pergunta. encaminhando? Sim, eu sempre tenho limites dentro da harmonização e eu gosto de deixar isso muito claro às minhas pacientes, até onde a gente consegue alcançar, até onde, o que que a gente consegue fazer para resolver aquela queixa dela. Eu tenho um procedimento que se chama perfiloplastia. Nesse procedimento a gente alinha o nariz, a boca e o queixo. Muitas pacientes chegam com o nariz que o incômodo delas às vezes não é o ossinho que é saltado, não é a pontinha que é caída, é a largura. E nesse caso eu não tenho muito o que fazer, né? A não ser indicar ela para um outro profissional, que a minha maior recomendação é sempre ir atrás de um bom cirurgião plástico para fazer uma rinoplastia. Mas dentro disso, explicando para minha paciente o que eu posso fazer, muitas vezes eu falo para ela, olha, vamos fazer esse procedimento, você vai ver como você vai ficar. Se você se sentir bem, pronto, a gente está resolvido. Às vezes a gente consegue resolver coisas que os pacientes nem imaginam que a gente consegue, Exato. nem imaginam que com alguns minutinhos ali, eu sempre digo, algumas picadinhas da beleza, a gente consegue Picadinha da trazer beleza. um resultado que ele nem esperava, que ele nem sabia que era possível. E evitar ali um procedimento cirúrgico. Mas Claro. algumas vezes, não. Em alguns casos, eu realmente gosto de falar, olha, aqui foi onde eu consegui chegar. Se você quer algo além disso, aí eu recomendo buscar um bom cirurgião, um bom profissional que vai complementar, vai resolver de fato essa queixa. E eu sempre gosto de dizer também que a cirurgia, ela também não isenta o procedimento estético. Olha só. Porque muitos pacientes falam, não vou fazer harmonização, não vou cuidar da minha pele, do meu colágeno, porque eu vou envelhecer e chego e vou fazer um lifting mais para frente. E, de fato, eu acredito que em algum momento as mulheres que são mais vaidosas, que gostam de se cuidar, vão fazer um lifting. Mas não só fazer o lifting vai resolver, por exemplo, a questão da queda facial, a questão da qualidade da pele. Então, associar em algum momento, obviamente, que seja um momento coerente, ideal, para aquele paciente,
a cirurgia com o procedimento é o melhor dos mundos. Olha, e aqui, até para quem está nos assistindo, quando que a gente consegue identificar se a pele realmente chegou o momento, né? Aham. Está na hora, porque às vezes a gente sabe, mas não quer enxergar, né? Sim. É isso. Bom, uma das principais, né, queixas e que de fato a gente olha no espelho é quando a gente começa a ver os sulcos, né, que são as regiões ali de bigode chinês, região de jaw, marcadas, um pouco mais evidenciadas, porque significa que o nosso rosto está perdendo sustentação, né? Sustentação tanto em relação à qualidade de pele, colágeno, quanto à sustentação óssea, porque o nosso rosto, né, eu gosto de dizer que são 4 principais fatores que sustentam, que é osso, gordura, colágeno e músculo. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo absorção óssea. Nossos músculos vão ficando frouxos também. A nossa pele deixa de ter aquela sustentação por conta do colágeno, porque a partir dos 30 a gente não produz mais colágeno. E a gordura também, em algum momento ali, quando a gente engorda ou emagrece demais, essa gordura ela também se desloca, então algumas cedem, outras a gente perde de fato. Então, quando você sentir que o bigode chinês está aparecendo, aqui está marcando um pouquinho, ou que às vezes você está passando a mão e a pele está indo mais do que você gostaria, é o momento da gente parar e pensar e tratar um planejamento para sustentar mais esse rosto. Dá uma ligada, né? Sim. E eu fico imaginando, doutora, o quão gratificante deve ser quando uma paciente consegue corrigir aquilo que para ela, poxa, incomodava tanto. Então me conta o que mais te emociona ouvir das suas pacientes. O que mais me emociona, assim, e que acontece com bastante frequência no consultório, graças a Deus, é uma mulher sentar ali na minha cadeira e falar, doutora, o que está me incomodando é porque eu não consigo mais tirar uma foto. Eu não consigo mais me sentir bem em público. E aí, às vezes elas nem sabem, de fato, o que O que está é? causando aquilo, mas elas falam, eu queria muito voltar a me gostar, voltar a gostar de aparecer em foto, voltar a olhar no espelho e me sentir bem comigo mesma. E quando a gente, né, faz ali todo um protocolo, desenvolve o tratamento dela, buscando principalmente melhorar as queixas e, às vezes, melhorar questões que os pacientes nem sabiam que podiam melhorar, e ela se olha no espelho e fala, doutora, é isso, essa sou eu, essa é a mulher que eu queria enxergar, mas não sabia como. Isso é o que mais me emociona e que faz sentido a todo esse trabalho. Eu falo que por trás de uma beleza tem sempre, primeiro, a vontade da pessoa querer mudar, né? Não tem jeito. E o trabalho de profissionais que vão fazer isso com excelência. Agora, tem alguma paciente que vem na sua cabeça, assim, até para a gente trazer uma transformação que realmente você falou, gente, essa aqui foi a melhor que eu fiz até hoje? Tenho, assim, eu tenho muitas, falo que todas as minhas pacientes são muito queridas, muito especiais, cada uma delas marca a minha vida de uma forma muito, muito significativa, mas eu tenho em específica uma que a gente, comecei o protocolo dela há poucos meses atrás, a Cris, ela chegou no meu consultório querendo melhorar, nunca havia feito nenhum procedimento, e ela queria muito melhorar, mas não sabia por onde começar. E aí desenvolvi todo um planejamento para ela, fizemos algumas etapas, né? Eu sempre gosto também de fazer um protocolo por etapas, não fazer tudo de uma vez, mas sempre fracionando ali para a gente alcançar o melhor resultado. E quando foi na última etapa do protocolo dela, ela chegou assim na clínica muito feliz, emocionada. E aí contando quantas pessoas estavam dizendo que ela realmente estava muito bonita, estava muito bem. Eu falei assim, sério? Ela falou, eu falei, olha, eu queria te falar uma coisa. Ela, o quê? Eu falei, seu filho me mandou uma mensagem no meu Ah, Instagram. é? Que Ela legal. falou, como assim? Eu falei, seu filho, ele me mandou uma mensagem agradecendo por eu ter feito aquilo que você nem sabia que você precisava, Que por você ter legal. se sentido bem, ter se reencontrado. E aí ela se emocionou, ela chorou, e isso pra mim foi assim, ela falou assim, nossa, doutora, meu filho, eu não imaginava. Eu falei assim, Que legal. É por isso, né, Deusas? Porque quando a gente fala de autoestima,
A gente não está falando só daquele momento pontual. A gente vem falando, na verdade, da sua essência como um todo. Uma mulher triste, uma mulher que não consegue se olhar no espelho, ela não consegue se cuidar, ela não consegue cuidar do outro. Sim. Então, às vezes tem mulheres que se sentem culpadas em investir nela mesma, seja numa consultoria de imagem, Sim. seja no investimento na sua beleza, quando na verdade não. Eu falo que se a mulher não está bem consigo mesma, ela não consegue cuidar dos filhos, do marido, dos Não. pais, fazer ação social, tampouco ser uma excelente profissional. Exatamente. E essa autoestima que você consegue trazer para ela, esse olhar para o espelho, tem muita importância. Tem muita, demais. Uma mulher, quando ela se olha no espelho e ela se sente bem, eu falo que ela é capaz de fazer tudo. É verdade. Ela é capaz de ser uma boa profissional, ela é capaz de ser uma boa mãe, ela se sente segura em se posicionar em momentos onde ela precisa de posicionamento, ela se sente empoderada para muitas vezes buscar caminhos, oportunidades onde ela jamais imaginava que seria capaz, seria possível alcançar. E muitas pessoas acham também que a estética, né, ela é uma vaidade. E, na verdade, eu vejo que a estética ela não é uma vaidade, ela é uma dor emocional que muitas vezes a gente não observa, mas que quando uma mulher ela deixa de gostar de se ver no espelho, ela não se sente segura de estar numa mesa com outras pessoas, por achar que vão estar ali olhando para ela, observando o rosto dela, a aparência dela, isso é mais do que vaidade. Exato. Isso Aliás, muito. existem estudos de Harvard, que é que eu sempre trago, os 3 primeiros segundos. Há um tempo atrás eram 8 segundos. Com o imediatismo, o cérebro humano sendo atualizado junto com toda a tecnologia, hoje a gente já faz uma análise das pessoas nos 3 primeiros segundos. Antes mesmo de nós abrirmos a boca, As a nossa pessoas já imagem ela comunica e as pessoas já deduzem como você é, se você é boa, se você é ruim, se Exato. você é uma mulher firme ou se você é uma mulher mais retraída, né? Enfim, a nossa imagem ela comunica muito. E se você vai resolver a dor daquela pessoa. No final da linha, o ser humano ele tem diversas dores, diversos desafios e ele quer procurar os profissionais adequados para resolver alguma dor. E é isso que a gente busca em todos os âmbitos da nossa vida. E dando uma olhada na doutora Heloísa, eu vi que ela tem um procedimento que se chama Face Design, que você desenvolveu isso, certo? Acho que pensando em resolver dores, Sim, certo? com certeza. O Face Design ele surgiu de uma necessidade que eu tinha de olhar para o meu paciente e fazer ele entender que seguir um protocolo padronizado não é o que vai deixar ele mais bonito. É olhar para o meu paciente e fazer ele entender que ele tem uma beleza individual e que isso precisa ser olhado com cuidado, isso precisa ser olhado com técnica. Então, olhar e entender, por exemplo, olhar para o seu rosto e não falar para você, olha só, Ellen, a gente vai seguir esse protocolo porque é isso que vai te deixar bonita. Não. É o que está em alta. É olhar para você e entender o que, de fato, o seu rosto conta. O que a sua história conta. O que você quer melhorar. Qual é a beleza que mais vai combinar com você. Então, o Face Design ele surgiu disso, dessa necessidade que eu tive de, principalmente, explicar para os meus pacientes que não é a tendência que vai te deixar mais bonito, mas sim um olhar técnico, um olhar aonde vai compreender, de fato, o que você precisa naquele momento. Interessante, gente. Tem alguma idade específica? Você tem um período da mulher que é o ideal para ela começar a trabalhar desses procedimentos? Bom, não tem muita idade. É igual, por exemplo, a toxina botulínica. Temos mulheres com 30 anos que não têm expressão, mas temos mulheres com 24, 25 anos que, ao fazer a ruguinha do bravo, já faz aquele vinco, levanta a sobrancelha e marca demais. Então, não tem muito uma idade, né? A única coisa que eu sempre gosto de segurar um pouquinho para indicar é o bioestimulador de colágeno, porque é um procedimento que precisa ser ali bem analisado, a real necessidade.
Já passou dos 30 anos? Ah, então a gente pode fazer porque você não tem mais uma produção efetiva de colágeno. Antes dos 30, se você está com uma flacidez acentuada, essa flacidez é por quê? Você passou por um processo de emagrecimento? Ah, perdi muito peso, então ok, aí a gente pode dar uma estimulada porque você ainda tem uma produção efetiva, porém não na necessidade de ter uma boa pele, né, uma pele mais firme. Então, bom, se for para dar uma idade, um ponto de partida, a partir dos 30 anos. Tá. Eu sempre gosto de recomendar ali as mulheres começarem a se cuidar. Primeiro com a toxina botulínica, depois a gente vai ali para um bioestimulador de colágeno, preenchimentos em pontos estratégicos para trazer mais sustentação para o rosto. E é isso. Agora, deusas, será que dói? Não dói? Como que funciona tudo isso? Porque é lindo a gente trazer essas soluções. Será que um dia vai existir uma cápsula que a gente tome e rapidamente o nosso rosto volta para o lugar? Seria Ainda não, maravilhoso. né? Eu estou pesquisando bastante sobre os peptídeos, Sim. que ainda não está totalmente legalizado, Não, certo? Mas a gente está vendo que principalmente amigos que moram nos Estados Unidos estão aplicando direto no músculo, né, o Uhum. peptídeo. Sim. Bom, primeiro, sobre doer. Não é que dói muito. A gente tem ali algumas picadinhas, onde nós vamos anestesiar as regiões que nós vamos trabalhar. Essa picadinha do anestésico, ela acaba ardendo um pouquinho, porque o pH do anestésico é diferente do pH ali do nosso corpo, então tem ali uma ardênciazinha, mas nada que seja insuportável, impossível de ser feito, não. Eu sempre gosto de falar também que as minhas pacientes, a gente vai no linear de dor. Doutora, tá doendo muito? A gente reforça o anestésico. Tá confortável? A gente segue, vai conversando e vai fazendo. Ser aquele momento mais descontraído possível, né? Porque tem muitas pessoas que têm essa questão com a agulha e tudo mais. Então, eu sempre busco deixar o mais descontraído, o mais confortável possível. Então, sobre doer, assim, tem algumas picadinhas, mas nada que não seja suportável. Eu sempre falo assim, foca na beleza, que é a beleza que está aqui acontecendo, é a beleza entrando, e aí a gente passa por isso de uma forma mais tranquila. E os peptídeos né, uma nova geração aí da beleza que está vindo. A gente teve os exossomos, PDRN, agora a gente está vindo com os peptídeos mais trabalhando nessa questão da regeneração, da beleza de dentro para fora, em qualidade de pele e tudo mais. É muito bacana, é muito legal. Só que no Brasil ainda precisa ali de algumas autorizações, principalmente em relação à Anvisa, mas temos estudos maravilhosos hoje, tanto fora, que mostram de fato a eficácia e o quanto faz bem. Muito legal. E a última perguntinha para a gente ir para o nosso bate-bola das deusas. Claro. Já aconteceu de chegar uma cliente para você com uma foto no celular, de uma rede social, de uma influencer, e falar, eu quero este rosto, sendo Sim. que ela não tinha nada a ver com aquilo, a essência dela? Já chegou. E é muito engraçado, porque é aquilo que eu te falei. As pessoas acham que a beleza é um padrão, a beleza, né? Um padrão, uma tendência, e não é. As pessoas olham as influenciadoras e falam, eu quero ter essa boca. Mas a maioria das vezes não é a boca que combina com o seu rosto, não é a boca que tá ali na sua anatomia, que vai fazer você ficar bonita. Sim. Né? É uma boca que não vai fazer sentido, não vai combinar com você e vai te deixar totalmente descaracterizada, que não é legal, né? Essa descaracterização, a pessoa chegar querendo parecer outra pessoa. Isso eu não acho legal e, inclusive, acaba dizendo muitos nãos, né? Porque eu falo que um bom profissional não é aquele profissional que vai aceitar fazer tudo que o paciente quer. É o profissional que vai saber indicar o melhor procedimento que combine para aquele paciente. Perfeito. Não vai padronizar e falar assim, não, então você quer a boca da Virgínia, então eu vou te entregar a boca da Virgínia. Imagina, já é assim, né? Eu tenho Imagina amigos casados que os dois viraram irmãos. De Jura? tanto procedimento, e eu falo, meninos, vocês estão idênticos, parem, é igualzinho. E aí tem gente que gosta, a gente respeita, né? Mas sim. o chique mesmo é esse quiet luxury, tanto para o universo da moda quanto para a beleza. Muito legal, né? doutora. E você passa uma segurança, né? Para a gente Obrigada. saber que está fazendo com um profissional sério. Vamos lá, bate-bola das deusas. Eu vou falar uma frase e você continua. Combinado. Preparada? Beleza é. Autenticidade. Olha, autoestima é. É você
gostar do que vê sem precisar de aprovação de outras pessoas. Muito bom. E elegância, é? A elegância, ela é silenciosa. Concordo. O maior erro da estética atual é Seguir um padrão. o que nunca pode ser pedido em um rosto. O que nunca pode ser perdido num rosto. A identidade, a história que ele conta, isso a gente nunca pode perder, porque é isso que faz você ser você. De né? fato, de fato. Uma mulher bonita é? É uma mulher segura. Quando Concordo. você tem segurança, você transmite aquela beleza que não precisa gritar e nem... O que você deseja que as suas pacientes sintam quando elas olham no espelho? Eu desejo que elas se sintam seguras, se sintam confiantes. Muito bom. De saber que estão ali na sua melhor versão, no seu melhor momento. Se cuidando. Ai, que Sim, coisa sem boa. dúvida. E uma frase para definir doutora Heloísa? Ai, eu costumo dizer para as minhas pacientes que eu sou muito tranquila, eu sou muito humana. Então, eu sempre vou querer te ouvir. Eu sempre vou querer saber o que te incomoda. E dentro de todo o meu conhecimento, do meu expertise, de toda, né, os anos que eu tenho aí de especialização, saber te oferecer o melhor tratamento, o melhor cuidado. Então, é o que assim, se for para definir, a doutora Heloísa, em uma frase, eu definiria em cuidado, segurança. Que delícia, gente. Olha lá, é sobre isso, Deusa. Você também quer se sentir segura, ter esse autocuidado. Vá a fundo, né? Pesquise sobre tudo. Hoje em dia, tudo que a gente está incomodado, existe uma solução. A maioria das coisas tem uma solução. Você não está sozinho, Deusa. É isso que é importante você saber. Doutora, muito obrigada. Como que a gente te encontra nas redes sociais? Bom, meu Instagram é DRA, Heloísa com H, Frois. E lá eu mostro um pouquinho do meu trabalho, do meu dia a dia. Mostro também um pouquinho do Luca, tem um filhinho pequeno, marido, família, enfim. Tem um pouquinho de tudo lá. E vai ser um prazer ter vocês lá comigo, acompanhando um pouquinho disso. E quem se interessar também em fazer procedimento, vai ser muito bom receber, te ouvir, entender de fato o que dá para a gente fazer e melhorar dentro do que é seu, do que já é, da sua beleza, e a gente só precisa evidenciar ela. Enaltecer. Muito bom, gente. Vocês sabem que o Palco das Deusas acaba passando tão rápido, né? Se vocês tiverem mais curiosidades sobre a doutora Heloísa, sobre um pouco da vida dela, comentem aqui embaixo pra gente. Quem está assistindo este programa incrível na VRT Channel, lembre-se de baixar o seu aplicativo no seu celular ou na sua TV, VRT Channel, para você acessar a nossa programação diária. O Palco das Deusas vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20h30. E depois ele se transforma em podcast e vai para o canal do YouTube. Então lá vocês têm essa via aberta de mandar perguntas, sugestões, que vai ser um prazer respondê-las, né, doutora? Com toda certeza. Todas as perguntinhas que eu ver lá, eu faço questão de responder. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê quarta-feira que vem. Beijo e até o próximo. Obrigada.